Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda à nossa aula de filosofia aqui do curso FP. Eu me chamo Viviane Catolé e a gente vai estar juntos durante todo este trajeto no caminho do filosofar. Estou muito feliz que você está aqui e hoje, na nossa primeira aula, a gente vai começar a conhecer um pouco sobre a filosofia. Parece muito redundante, né, começar a aula pelo começo, mas a filosofia ela precisa primeiro ser entendida, né, na sua gênese, na sua essência. E depois você vai perceber, ao entender sobre a origem da filosofia, o que é que de verdade ela busca, você vai começar a ver sentido, né, ao longo das aulas, tá bom? Então, por isso que a gente escolheu começar esta primeira aula com o título Introdução à Filosofia, porque compreendendo a gênese, o princípio, você entende o todo, tá certo? Então, aqui a nossa capa, digamos assim, da nossa aula, tá linda a nossa aula, feita com muito carinho para você, e a gente começa respondendo aquilo que eu provoquei você há pouco, o que é filosofia? E, consequentemente, respondendo a esta pergunta, a gente vai entender a utilidade ou não da filosofia, beleza? Então, primeiro, a gente tenta responder esta pergunta utilizando esta citação. A filosofia é uma análise crítica e ampla de uma determinada realidade que permite conhecê-la e explicá-la por meio de argumentos claros. Aqui a gente tem algumas palavrinhas chaves. A primeira diz respeito a uma análise crítica. A palavra crítica em filosofia diz respeito à investigação, a estudo, tá? Então, a crítica consiste em investigar, ok? E esta análise, ela é o máximo possível, ela é ampla, ela não fica restrita a apenas uma observação, ok? E claro, nada mais justo do que esta análise crítica ser pensada e ser reverberada a partir de argumentos claros. Ok? Então, a princípio, eu peço que você entenda que o ato da filosofia, ou o que é a filosofia, nada mais é do que a maneira como eu, sujeito pensante, tento compreender a realidade. E aí a gente já começa a entender que todo mundo, eu e você que está aí assistindo a esta aula, nós podemos sim filosofar. Não existe uma única pessoa detentora desse poder de filosofar. E mais, e não existe uma maneira única de se filosofar. Tá? Então, você começa a perceber que a filosofia ela não é uma produtora única de verdades e ela também não é finita, ou seja, ela não apresenta um conceito e morre-se nesse conceito e que a gente não pode continuar argumentando e discutindo sobre ele. Por isso que a gente entende que a filosofia ela é um processo contínuo. Enquanto eu existo, enquanto sujeito pensante, a filosofia ou o ato de filosofar também existe, tá? E quando a gente fala sobre o estudo da filosofia, a gente pensa logo na Grécia Antiga. Isso quer dizer que só há filosofia ou só existiu filosofia lá de jeito nenhum, tá? Mas aqui a gente começa a olhar pelo pensamento, pela origem do pensamento filosófico no Ocidente. E aí a gente tem a Grécia como sendo uma das primeiras civilizações a adotar este modelo de análise crítica da realidade. E aí a gente entende que esse conceito de filosofia, esse amor à sabedoria, como Pitágoras traz para nós, diz que o amor é o gosto, é o desejo por saber. A amizade aí numa perspectiva de amor, de querer, de busca. E já de antemão eu te passo a dica, a partir dessa perspectiva do Pitágoras, de que filosofia é amor ao saber, é o contrário de viver sem o saber, de viver apenas olhando para a realidade a partir do senso comum. E aí eu preciso também que você entenda que o senso comum ele não é uma visão ruim da realidade. Não, de jeito nenhum. Mas ela é uma visão a partir de um elemento particular, de um elemento cultural.
E muitas vezes, aquela visão, a partir do senso comum, ela vai distanciar-se da realidade. E por isso, muitas vezes, ela é perigosa. Eu posso te dar um exemplo aí. Vamos fazer aqui um regresso para a formação do nosso país, do Brasil, da sociedade, né, brasileira. O processo de formação se deu a partir da fusão, né, de um elemento do colonialismo, da chegada do europeu e, por consequência, também a chegada de povos do continente africano, na condição de povos escravizados, e demais outras civilizações, tanto do Ocidente europeu como também do Oriente. E aqui já havia no Brasil grupos, já haviam civilizações que nós chamamos de povos originários, né? E desse processo de contato e de formação, eu tenho uma situação de violência, de escravidão, de genocídio. E a ideia que reproduzia e que justificava a necessidade de escravizar, de violentar, de exterminar, era sobre um olhar do senso comum, de que aquelas civilizações eram inferiores e, por isso, deveriam estar naquela condição. Então, aqui eu te trago um exemplo de como o senso comum, ele pode ser perigoso muitas vezes, porque ele é o olhar da realidade a partir de um elemento particular, e não o olhar da realidade a partir da realidade. Consegue perceber aí a grande diferença? Então, o amor à sabedoria é: eu amo olhar para a realidade, compreendê-la a partir da realidade, e não das minhas impressões, e não do meu senso comum. Tá bom? E claro que a gente, ao longo da aula, vai tentar trazer outros exemplos para você perceber o quanto é importante esse rompimento do senso comum. Beleza? Quem está chegando agora, eu tenho assim uma característica nas minhas aulas de filosofia e também de sociologia da utilização de textos. Eu conversei isso com você na aula 0. Os textos, eles são extremamente importantes porque você entra em contato com o que o filósofo ou a filósofa estão pensando. E quem vai aqui fazer prova do Enem, especificamente, é uma prova que traz muitos textos. Então, ao longo da nossa aula, a gente vai utilizá-los como uma maneira de você ir se acostumando, se adaptando à linguagem dos teóricos. Tá bom? Então, eu trago aqui para você um filósofo iluminista muito importante e muito recorrente nas provas de vestibulares aí ao longo do nosso país, que é o filósofo Immanuel Kant. Vamos dar uma lida aqui juntos. Esta obra, A Crítica da Razão Pura, do Kant. Não é possível aprender qualquer filosofia. Só é possível aprender a filosofar, ou seja, exercer o talento da razão, fazendo-se seguir os seus princípios universais em certas tentativas filosóficas já existentes, mas sempre reservando à razão o direito de investigar aqueles princípios, até mesmo em suas fontes, confirmando-os ou rejeitando-os. Esta citação aqui do Kant, ela é também importante para a gente compreender o conceito de filosofia, porque Kant vai dizer o seguinte: o filosofar, ele acontece a partir do sujeito pensante, a partir dessa minha capacidade de investigar. E, dentro desta minha capacidade de investigar, eu posso confirmar aquilo que a realidade está me apresentando, ou eu posso refutar, ou eu posso rejeitar. E a partir dessa leitura do Kant, a gente passa a entender também que a filosofia ela não é detentora de uma verdade única, absoluta, que ela pode sim ser refutada, que ela pode sim ser rejeitada, contanto que você consiga contra-argumentar também utilizando esse rigor dos argumentos, tá certo? Então, a ideia de trazer essa citação do Kant é para que você comece a se apropriar com os textos filosóficos que vão acontecer ao longo do nosso curso, tá bom? E aí, você percebeu que o Kant vai dizer que o que a gente consegue aprender é o filosofar,
que, em síntese, seria esta atitude filosófica. A atitude filosófica é aquilo que eu havia comentado há pouquinho contigo, é a saída do senso comum. Por isso que eu já estou te dando informação que o nascimento da filosofia é quando o primeiro filósofo ele olha para a realidade e não mais a encara ou tenta explicá-la pelo senso comum. Beleza? E para você começar a romper o senso comum, você tem que gerar uma atitude negativa. Um exemplo muito comum da atitude negativa, que provavelmente você já estudou, né, ao longo, né, do seu ensino médio, é o princípio da dúvida do Descartes. Está lembrado do Descartes, um filósofo lá da Idade Moderna, o pai, né, do racionalismo? O Descartes vai dizer que tudo começa pela dúvida, tudo começa pela negação daquilo que você está vendo. Isto é o princípio da atitude filosófica, tá certo? É negar aquilo que já é posto, que já é dado. Porque aí quando você nega, você começa a investigar. Porque uma vez que você não nega, você passa a aceitar tudo que está acontecendo. Por isso que muitas vezes, quando a gente fala sobre o quanto é importante investigar, estudar, muitas vezes é também um deslocamento de um lugar confortável para ir agora a um lugar de desconfiança, de investigação, de dúvida. E aí, trazendo mais um exemplo da nossa história enquanto Brasil, quando a gente pensa ao longo da nossa história sobre os regimes ditatoriais, certo? Que a gente atravessou desde lá, a fase do Império, passando pela República, a gente percebe que uma das, digamos assim, uma das primeiras medidas que governos autoritários, ditatoriais no Brasil tomam é silenciar essa capacidade que a gente tem de investigar, de perguntar, de desconfiar. A gente usa muito o conceito de censura. Censurar é justamente impedir que as pessoas possam perguntar, possam investigar, tá? E se esses regimes ditatoriais fazem essas censuras, é porque este ato de investigar, este ato de duvidar, ele é um deslocamento. Ele traz aí transformações, beleza? E aí eu enumerei aqui para você como a gente pode entender o que seria uma atitude filosófica. Aquilo que a gente já comentou, a saída do senso comum, ou seja, a negação do que é comum. Vivi um exemplo do que é comum, a tradição. Tá? Eu vou trazer um outro elemento aqui de exemplos. Vão se acostumando aí, porque nas nossas aulas a gente vai trazer muitos exemplos que vão perpassar pela geografia, por história, por sociologia. Então, a todo momento a gente está fazendo essa liga para você compreender melhor o conceito de filosofia com a realidade, tá? Então, por exemplo, faz parte da tradição na formação da sociedade brasileira, a ideia de que a mulher ela tem uma função que é a cuidadora do lar, a provedora, né, a cuidadora dos filhos, das atividades domésticas. E, portanto, isso incorporou-se dentro da formação da sociedade como sendo algo comum, algo natural, até muitas vezes, né? E aí a gente entende isso como algo enraizado, tradição. Hoje a gente consegue reconhecer que a gente tem que dividir tarefas, que a atividade doméstica é uma atividade para todos aqueles que vivem no domicílio. Então, não existe, por exemplo, uma atividade exclusivamente feminina e uma atividade exclusivamente masculina. Existem, na verdade, atividades para que todos que vivam naquele domicílio, né, possam tomar como medida de manutenção desse ambiente. Então, isso é um olhar fora do senso comum. Tá? Então, vamos lá, vamos continuar aqui no nosso enunciado. Aquilo que eu falei há pouco, o espanto, né, a saída, o deslocamento deste comum, do que é convencional. E aí, uma palavra-chave do ato de filosofia é a problematização, é a pergunta, é a investigação.
Só que esta investigação, ela não pode ser baseada no achismo. Por favor, não esqueça disso. Ela é extremamente rigorosa, porque ela segue um raciocínio lógico e encadeado. Ela não pode, por exemplo, ser carregada de ambiguidade. Eu não posso, por exemplo, começar a responder uma pergunta fazendo esta pergunta de maneira desconexa com a realidade. Eu não posso começar investigando algo já, né, não me preocupando com este rigor, porque aí eu vou estar tentando problematizar em cima de uma inferência, de uma investigação falsa, beleza? Então, não há elementos dentro do rigor do pensamento filosófico que caiba essa ambiguidade, porque aí eu tenho contradição. E aquilo que a gente comentou, né, já desde o início da nossa fala, a ideia do espírito crítico, que corresponde, que seria literalmente a base dessa atitude filosófica. E aí, como a gente trabalha muito com a pergunta, com o problema, a gente traz aqui 3 perguntas elementares para a atividade filosófica. Primeiro, o que é. Segundo, por quê e como. O que é diz respeito à essência, aquilo que tem de primordial, aquilo que tem de único. Essência, porque só existe naquele elemento. É essencial. Tudo o que não for caracterizado necessário deixa de ser a essência. Eu vou dar um exemplo mais uma vez, para ficar mais fácil para você entender. Qual é a essência do ser humano? A essência do ser humano, por exemplo, é ter olhos? Não, porque outros animais também têm olhos. A essência do ser humano é ter pele? Não, porque também é um outro órgão que animais possuem. A essência é aquilo que é único, que caracteriza o ser humano. E na perspectiva desta filosofia grega antiga, a essência humana é esta capacidade racional que há em nós. Porque é aquilo que nos torna, nos faz humanos e, portanto, nos caracteriza como um ser único em relação aos outros seres vivos, tá? Então, a essência é aquilo que tem de elementar, de único, beleza? Então, quando você faz uma investigação filosófica perguntando o que é, eu estou tentando encontrar, investigar a essência, o significado. Quando a gente pergunta o porquê, a gente está tentando investigar a origem, aquilo que causou, tá? E como a gente quer entender a estrutura, a gente quer entender os componentes, as relações, a gente quer entender o processo de como, por exemplo, esta essência se deu, ok? Então, estas são as 3 perguntas que correspondem a esse ato do que a gente chama da filosofia, tá bom? Mais uma vez, a gente entende que a filosofia ela é sistemática, ela não é apenas um achismo, e por isso ela segue um enunciado extremamente rigoroso e preciso. O uso do encadeamento lógico. Eu tenho aqui uma palavra importante que são conceitos. O que vem a ser conceitos? Você precisa lembrar que quando eu falo sobre conceitos, eu estou falando sobre a tentativa de explicar, de nomear o fenômeno, tá certo? E, mais uma vez, a fundamentação racional. Vivi, por que você está batendo tanto na tecla de que o ato de filosofar é o uso da razão? Porque a gente vai entrar agora no momento em que a filosofia, essa capacidade de explicar a realidade de maneira racional, ela vai nascer, digamos assim, ela vai começar na Grécia Antiga, que ocorre com os pré-socráticos, né? Ou também chamados os filósofos da natureza. E todos eles vão eleger o logos. O que é o logos? Quando você vai lá no dicionário filosófico, o logos diz respeito ao discurso, mas não a fala apenas por ser profetizada, por apenas falar, mas o logos aonde eu tenho uma fala de acordo com a realidade, ou seja, sem que haja contradição. Lembra daquilo que a gente comentou? O ato de filosofar não cabe contradição. Se houver contradição, a gente para e tenta superar ela. Se a gente não conseguir superar, é melhor parar
e não inventar, digamos assim, tá? Então, os primeiros filósofos, eles vão trazer para nós, e aqui a gente traz o Tales de Mileto, que diz o seguinte, que o Logos, ele sim, é o único que pode conhecer a causa, conhecer a permanência e a transformação de todas as coisas. Deixa eu colocar aqui na tela para você, para a gente reler a frase do Tales. A razão, o Logos, somente pode conhecer a causa, a permanência e a transformação de todas as coisas. Portanto, é aqui que a gente tem a separação do que a gente chamava do senso comum, do mito, das tradições para o pensamento filosófico. E aí a gente precisa entender que o mito para a filosofia não era uma historinha qualquer, nem também o mito para a filosofia, perdão, para a civilização grega na antiguidade, não é que o mito fosse uma coisa negativa. A gente também tem que desconstruir essa ideia, essa visão negativa do mito, de forma alguma. O mito, assim como a religião, assim como a ciência e assim como a filosofia, foram tentativas que a humanidade inventou, foi inventando, foi descobrindo para explicar a realidade. Então, cada uma dessas maneiras de explicar a realidade explica a partir daquilo que ela acredita, certo? Então, a religião explica a partir da crença em divindades, a ciência explica a partir de métodos e a filosofia explica a partir desse pensamento lógico encadeado. E o mito? Ele explica a realidade a partir de quê? A partir da tradição, a partir da confiança no narrador, a partir também de uma tentativa de explicar a realidade, mas que para em um determinado momento e que eu não consigo explicar mais, e aí eu coloco elementos do sobrenatural e as pessoas passam a acreditar, certo? Então a gente não pode ver o mito como sendo algo negativo. Outra coisa também que eu preciso que você entenda é que com o nascimento da filosofia, o mito continuou a existir também. Ele não foi destruído e muito menos ele não foi vulgarizado, ou seja, condenado de maneira alguma, porque ele também fazia parte da tradição, ora que eu também tenho um elemento da própria religião grega utilizar, né, os discursos mitológicos, beleza? Então, aqui a gente está entendendo que a filosofia ela vai nascer quando eu tenho a superação da explicação da realidade apenas pelo mito, e agora eu tenho outra possibilidade de explicar a realidade, que é através do logos, que é através do discurso racional. E aí, vamos dar uma lida aqui nesse texto, para a gente não perder aí a prática de estar entrando em contato com os repertórios, né, dos teóricos, dos autores e filósofos, e muitos desses autores a gente encontra aí em questões de vestibulares, beleza? Vamos lá. Como se sabe, a palavra mitos raramente foi empregada por Heródoto. Caracterizar um logos, uma narrativa, como mitos, era para ele um meio claro de rejeitá-lo como duvidoso e inconvincente. Situado em algum lugar além do que é visível, um mitos não pode ser provado. Ó aqui, palavrinha-chave. Não obstante, Heródoto sempre se refere à sua própria narrativa como logos ou logoi. Parte de um logos podia ser circunscrito como mitos e, ao mesmo tempo, o autor podia ser designado como logopoios, ou seja, como alguém que expõe em uma forma de conhecimento sem fundamento, apropriado ou impossível de verificação. Então, neste trecho aqui, está trazendo para nós um dos grandes pensadores gregos, chamado Heródoto. E, normalmente, a gente atribui Heródoto a ser o primeiro historiador da humanidade. Por quê? Porque ele foge de tentar entender a realidade a partir de narrativas que eu não posso provar. Isso é o mito, certo? E aquilo que eu havia comentado para você, o mito não fica restrito à Grécia Antiga, então toda e qualquer civilização humana, ela é permeada, sim, por mitos, porque são explicações da realidade, utilizando elementos do sobrenatural, ou da tradição, ou da confiança no narrador. E mais, os mitos, eles ainda
existem, ainda são reproduzidos, tá? É importante lembrar sobre isso. Para a gente não achar que mito é uma coisa que ficou lá para trás e que não tem referência ainda nos dias de hoje, beleza? E ó, como eu falei para você, o mito ele parte dessa necessidade que nós temos, enquanto sociedade, de explicar a realidade, porque quando você pensa, voltando aqui a tela para mim, quando você pensa sobre a formação da nossa existência enquanto sociedade, ou seja, quando a gente começou a se reconhecer como sujeito, né, que a gente podia modificar a realidade, que a gente começou a se comunicar, que a gente começou a construir instrumentos, abrigos, está surgindo aí, né, a existência humana enquanto sociedade, enquanto humanidade propriamente dita, a gente também passou a refletir sobre aquilo que estava ao nosso redor. E na tentativa de explicar isso, surgem os mitos. Tá? Então, por isso que a gente coloca essa ideia da confiança no narrador. E quando você fala sobre confiança no narrador, automaticamente isso é reproduzido pela aceitação coletiva. É como se essas pessoas elas não tivessem opção, não por uma escolha individual. Um ponto também importante de ser lembrado. Essa aceitação coletiva não é porque a pessoa é burra, não é isso. Mas é porque há todo um universo construído, há toda uma realidade construída, né, na qual essa pessoa está inserida e ela não consegue pensar fora dela. Por isso que, durante o curso, você vai perceber que a gente vai trazer várias informações, várias possibilidades de refletir sobre um conceito, as mais diversas possíveis, para que você não fique preso ou presa apenas a uma visão de mundo, que era o que acontecia nessas civilizações anteriores, tá bom? Então, por isso que eu tinha uma aceitação praticamente absoluta dessas pessoas. E aí a gente tem o sobrenatural. Quando é que eu apelo ao sobrenatural? Quando eu não consigo, através da minha razão, explicá-la. Ela para. E aí eu entrego o sobrenatural sustentado pela tradição, por essa confiança. E aí, por consequência, o mito ele é cheio de metáforas, cheio de alegorias. Tá bom? Então, mitos seriam narrativas de teor fantástico e simbólico, normalmente com personagens ou seres que incorporam as forças da natureza e as características humanas. Tá? Um exemplo que eu trago aqui para você, e a gente vai estar olhando muito sobre vocabulários, né, sobre conceitos dentro do nosso curso, para que você entenda, a partir desses conceitos, como é que eu tenho essa ruptura. Por exemplo, aqui, cosmogonia versus cosmologia. A palavra cosmo quer dizer uma totalidade, o cosmo, essa totalidade, que seria essa nossa realidade, de maneira organizada. É tanto que um exemplo de uma palavra bem comum que a gente utiliza é cosméticos. Cosméticos são produtos que a gente utiliza para harmonizar o nosso rosto, ou enfim, nosso rosto, tá? Então, cosmo quer dizer essa totalidade, essa realidade organizada. Então, antes da filosofia, a explicação sobre esta realidade organizada, ela acontecia a partir da narrativa mítica, e aí a gente chama de cosmogonia. Seriam esses relatos míticos sobre criação e a ordenação do universo. Com o nascimento da filosofia, eu vou substituir a cosmogonia pela cosmologia. Tudo que tiver aqui logos, você vai atribuir à filosofia, tá? A mesma coisa, ó. Teogonia. Teo são os deuses. A explicação da origem e de como esses deuses existem e se comportam vão ser substituídos pela teologia. Logos, certo? Então, é sobre isso que eu queria iniciar aqui essa provocação do rompimento do mito para a filosofia, beleza? E aí, para a gente caminhar, né, para essa conclusão, por que na Grécia? Porque a filosofia
aqui no nosso início de curso no Ocidente, vai começar a ser explorado na Grécia Antiga. Veja, a gente parte do pressuposto que nada acontece por acaso, tá? Então, as coisas elas sofrem um desenrolar. Então, o nascimento dessa capacidade de refletir, abrindo mão do senso comum, dos mitos, vai acontecer na Grécia, não porque os gregos eram mais fofos, mais bonitinhos, mais guti-gutis, de jeito nenhum. Eu tenho questões externas que vão colaborar. Então, por isso eu preciso que você faça aí uma ponte com o que você conhece da história da Grécia Antiga, para você perceber que estes fatores, sim, têm relação com esse nascimento da filosofia, tá bom? E aí, mais uma vez, vamos lá ler um textinho, começando aí com gás, se apropriando das leituras filosóficas, que elas vão ser muito presentes aqui no nosso curso. Vamos lá? É no plano político que a razão na Grécia, primeiramente, se exprimiu. Eu estou falando de política partidária, Vivi? Não. Política em grego deriva de polis, deriva de cidade, deriva de coletivo, todo mundo junto, pensando sobre o coletivo, tá? Então, assim como Platão nos diz que a polis é a mãe da filosofia. Então, a condição para o nascimento da filosofia é o ambiente do coletivo. Primeiramente se exprimiu, constituiu-se e formou-se. A experiência social pode tornar-se entre os gregos o objeto de uma reflexão positiva, porque se prestava na cidade a um debate público de argumentos. Diferentemente, né, de um espaço autoritário, de um espaço onde eu penso apenas em mim, no indivíduo, e o outro ele não tem nenhuma relevância. Onde é que eu posso observar esse tipo de comportamento na antiguidade? Nos regimes autoritários. Por exemplo, no Egito Antigo, eu tenho uma teocracia. O faraó, ou o rei, como queira, ou o imperador, ele era único. O governo, a verdade, a religião, tudo era centralizado na sua figura. Então, não havia coletivo. Diferente daqui. Aqui sim havia o coletivo. E a própria citação diz que este coletivo existia no debate público de argumento. Todo mundo podia falar, todo mundo, claro, né, apenas cidadãos. E aí você fazendo uma ponte com história, você sabe que só quem era considerado cidadão, no caso em Atenas, por exemplo, eram homens, filhos de pai e mães, atenienses, né? Então, a gente entende cidadão hoje de uma outra leitura. Beleza? Mas vamos lá, vamos continuar aqui no texto. Vou colocar aqui no texto para você. O declínio do mito data do dia em que os primeiros sábios puseram em discussão a ordem humana, procuraram defini-las em si mesma, traduzi-la em fórmulas acessíveis à sua inteligência. Aplicar-lhe a norma do número e da medida. Isso é tudo rigor que o autor está falando. Assim se destacou-se e se definiu um pensamento propriamente político, exterior à religião, com seu vocabulário, seus conceitos, seus princípios e suas vistas teóricas. Este pensamento marcou profundamente a mentalidade do homem antigo. Caracteriza uma civilização que não deixou, enquanto permaneceu viva, de considerar a vida pública como coroamento da atividade humana. Eu gosto muito dessa citação do Vernant, porque ele é o resumo, se você perceber, da nossa aula. Porque ele está dizendo que quando esse homem passa a viver no coletivo e pensar do coletivo, né, pensar para o coletivo, é que há o espaço para o debate, há o espaço para a reflexão, há o espaço para o argumento. E o autor nos coloca muito bem que, dentro desse debate, eu vou criando explicações da realidade. Eu vou compreendendo, eu vou entendendo a origem, o princípio e como ela se manifesta entre nós. E isso é muito bonito pensar hoje, né, porque a gente consegue perceber o quanto a gente ganhou enquanto humanidade, dando espaço para que as pessoas pudessem refletir e pudessem, antes de tudo, né, exprimir, colocar para fora aquilo que elas estão pensando, percebendo da realidade e, de comum acordo, através do debate,
essa realidade ser preservada ou ser modificada. Claro que aqui a gente não está romantizando, porque a gente sabe que a Grécia tinha também, digamos assim, seu lado perverso, porque reconhecia a escravidão, reconhecia a desumanização da mulher, de estrangeiros, mas a gente também não pode negar que é deste primeiro passo que a gente consegue hoje reconhecer e perceber grandes conquistas enquanto humanidade, tá? Então, reforçando aqui aquilo que eu falei para você, estes são os elementos que a gente vai encontrar, né, como fatores que trouxeram o nascimento da filosofia na Grécia Antiga. O aspecto econômico, então eu tenho aí, né, uma economia voltada principalmente para a atividade comercial e baseada na mão de obra escrava. Então, os cidadãos não trabalhavam, porque o trabalho braçal era considerado indigno, e as pessoas valorizavam o ócio. O ócio era justamente o tempo livre para refletir sobre a cidade. Então, o trabalho braçal era visto como algo para não humanos e, portanto, para as pessoas escravizadas. Então, o modelo de atividade econômica que trazia o trabalho escravo permitiu que essas pessoas pudessem usar esse seu tempo para refletir sobre a cidade. Beleza? No aspecto político, e aqui quando a gente fala sobre o aspecto político, a gente está falando como a cidade ela organizava a maneira de gerenciar, de administrar. Porque política é aquele que cuida da polis, né? Então, eu tenho aqui um espaço para o debate, então eu tenho essa pluralidade, aquilo que a gente comentou, a valorização do ócio, e, claro, a gente tem as cidades-estados autônomas e, portanto, essas cidades escolhiam, elas não dependiam da outra cidade, elas escolhiam, elas decidiam por si. E aí, quando a gente traz a democracia ateniense em especial, a gente coloca que o ambiente, né, favorável, ou seja, o espaço público, o conceito de público, que todo mundo pode estar lá, pensando, refletindo, todo mundo, mais uma vez, lembrando os cidadãos, nos possibilita perceber que esta característica de Atenas acabou concentrando, né, os maiores pensadores da época. Beleza? E aí a gente chega ao fim da nossa aula. Eu espero que você tenha compreendido, espero que você tenha entendido aí o que é que a gente vai encontrar ao longo destas aulas, né, desse curso todo de filosofia. Muitos textos, a apropriação de conceitos e sempre trazendo esses conceitos para uma realidade bem nossa. Por isso, durante as aulas, a gente vai estar aqui trazendo vários exemplos para poder linkar com os conceitos da filosofia. Beleza? É isso, mais uma vez eu estou muito feliz que a gente está iniciando o nosso curso, muito feliz por você estar aí e simbora, vamos aí neste mundo maravilhoso que é o mundo da filosofia, tá? Um beijo grande e a gente se vê na próxima aula.